Essa é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, que transmite para todo o Brasil através das parabólicas com receptor digital. Transmitimos também por TV fechada, por TV aberta. Aliás, somos a única emissora de TV do mundo que transmite o espiritismo por todas as formas de distribuição de sinal audiovisual. Também transmitimos através da grande rede em www.tvmundomaior.com.br. Em TV aberta nós estamos em Jataí, Goiás, Mogi das Cruzes, São Paulo, Três Corações, Minas Gerais, Ouro Fino, Minas Gerais, Araraquara, entrou o mês passado, e Erval Velho, em Santa Catarina. E logo, logo, Juiz de Fora, Araçatuba, enfim, estamos trabalhando. Nos próximos 90 minutos, nós vamos descobrir juntos como é que se alcança esse sonhado estágio. Os nossos convidados são doutores em felicidade com especialização nas mais renomadas universidades da galáxia. E entre todas as dicas que vão nos passar, será onde adquirir a felicidade. Seja em pílulas, downloads e segundo o que eles me disseram antes de começar o programa, a partir de hoje, eu, você e a nossa estimada plateia vamos sair daqui numa felicidade só. Mesmo que estejamos cheios de dívidas, problemas de junta e com encosto, sairemos dessa noite rindo como hienas felizes. E esse é um programa feito ao vivo e nada melhor do que fazê-lo com você, com o seu apoio. Ligue aqui para nós e participe ao vivo fazendo suas perguntas aos nossos felizes convidados ou suas efusivas considerações sobre o tema. Você pode participar ligando ao vivo aqui para o telefone 0 operadora 11 2086 4379. Você também pode participar pelo WhatsApp DDD 11 99643 3827. Também a sua participação pode se dar pelo e-mail debate@tvmundomaior.com.br, pela grande rede social facebook.com/TV Mundo Maior. E finalmente vamos anunciar os nossos felizes convidados. A nossa amiga de longa data, psicóloga, estudiosa da doutrina dos espíritos, Delmar Franco. Boa noite, Delmar. Boa noite, André. É uma alegria estarmos juntos, né? É uma alegria estar com todos aqui. E essa felicidade tão sonhada aí, junto aqui com o meu querido, vamos estar aqui falando e trocando. Mas eu queria agradecer por mais essa oportunidade, né? Que a vida nos dá de podermos falar sobre felicidade. Nós que agradecemos, e também o nosso amigo, que inclusive participou do Mundo Maior Repórter, Hildo Rosa, psicólogo e estudioso da doutrina dos espíritos. Boa noite a todos, os que estão em casa também. E é uma felicidade estar novamente participando do programa, numa expectativa de poder contribuir de alguma forma. Joãozinho, sempre ele. Passeava na rua com seu pai de carro, quando passaram perto de 5 mulheres da vida. Joãozinho então pergunta ao pai: pai, o que aquelas mulheres estão fazendo? O pai respira fundo. Sua frio. Sem saber o que responder, ora a São Francisco Borja, santo protetor dos pais, pedindo que lhe socorra. Vem-lhe a inspiração de dizer a verdade, e ele, completamente sem jeito, responde: Joãozinho, meu filho, elas estão vendendo felicidade. Joãozinho achou estranho, mas resolveu não levar o assunto adiante. Ficou quieto até chegar em casa. Foi direto ao seu quarto, pegou o seu porquinho, quebrou-o, apanhou tantas moedas quanto ali estavam e foi à procura das mulheres que vendiam felicidade. Assim que estava com uma delas, disse: eu quero comprar felicidade. A pobre coitada respirou fundo. Começou a suar frio sem saber o que responder à ingênua criança. Orou a Santa Margarida de Cortona, a protetora das meretrizes, e lhe veio a inspiração de entregar felicidade para aquela criança. Apanhou Joãozinho pelas mãos e levou-o até uma doceria, onde comprou 5 tortas de morango e deu-as para Joãozinho. Assim que chegou em casa, o pai, preocupado com o sumiço do filho, o aguardava e foi logo perguntando: Joãozinho, meu filho, onde você estava? Joãozinho respirou fundo. Estava suando frio de tanto doce que tinha comido. Temendo a repreensão do pai, orou a São Cosme e Damião, o santo protetor das crianças, e lhe veio a inspiração de dizer a verdade. Pai, eu fui naquelas mulheres e comprei a felicidade. Mas eu comi só 3, amanhã eu como as outras 2.
O pai desmaiou infeliz, né? Bom, vamos começar já com uma ligação, vamos aproveitar, né? Nós temos a Regina de Fortaleza, no Ceará, que está falando conosco. Boa noite, Regina. Boa noite, um prazer. Prazer todo nosso. Como é que você está nos assistindo, Regina? Parabólica, internet, como é que tá? Internet. Muito bom. E aí, o que você tem a nos falar sobre felicidade? Tá feliz? Estou feliz. A pergunta é justamente como manter essa felicidade, vendo ao meu redor tantas pessoas passando por dificuldades, problemas tão sérios. Quando seu coração está abastecido de paz, como a gente conseguir manter e passar para as pessoas que estão em nossa volta, vivendo momentos turbulentos. Tá bom, querida. Vamos acompanhar aí o que os nossos amigos têm a nos dizer. Eu vou emendar com a pergunta da nossa irmã. Delmar, dá para comprar felicidade como fez o Joãozinho? Tem pessoas que acreditam que sim, você pode comprar felicidade, né? E aí você vai dizer assim, mas como assim? Como que a pessoa, se ela acredita nisso, é uma maneira... Tem pessoas que dizem assim, todo mundo tem seu preço, não é isso? Você já ouviu essa fala também. Então, tem pessoas que acreditam que podem comprar estados emocionais, que podem comprar emoções, não é? Mas nós sabemos qual é o lugar que você vai e você pede, me vê aí 500 gramas de felicidade, ou numa farmácia, como você brincou logo no início. Eu quero aí umas pílulas de felicidade, eu quero um remédio de felicidade. Então, quando nós somos imaturos emocionais e espirituais, que é o que a maioria de nós somos, nós acreditamos que vem de fora. Aliás, a indústria farmacêutica, até pouco tempo atrás, promovia, com o Prozac, foi feita uma baita propaganda, que era a pílula da felicidade, coisa e tal, né? E nessa crença de que vem de fora, quer dizer, se vem de fora, a pessoa acredita que pode ser comprada. Eu compro algo, eu compro coisas, né, que vêm de fora. Agora, conforme vamos ficando mais maduros espiritualmente, aí nós chegamos à conclusão que é uma questão de uma consciência com felicidade. E, somando isso ao que a nossa amiga que telefonou, tem uma questão que é: como é que eu posso, se eu me sinto feliz com tanta infelicidade ao redor? E aí a vida nos pede mais um passo, além da felicidade, que é desenvolver a compaixão. Como é que eu posso e sinto o que o outro sente, e dessa maneira, através da compaixão, eu também posso, sim, continuar no estado de serenidade, de felicidade, e contribuir de alguma maneira com esse próximo, mais próximo ou mais distante. E tem uma coisa também, né? Ela falou da questão da família, a família que está próxima, que me parece que tem alguns problemas. Olha, só na sua família, viu, que tem problema, não é nas outras, né? Aliás, nós estávamos conversando antes do programa aqui sobre o Facebook. O Facebook é um problema para essa tal felicidade, porque ninguém coloca a foto da sogra no Facebook brava, né? Ninguém coloca o carnê vencido na foto do Facebook. As pessoas colocam no Facebook a viagem que fizeram, o carro que compraram. Essa não gera isso, esse achar que o outro está feliz, que a família do outro é perfeita. Isso não gera uma... 2 pontos. Nós falamos da exposição que existe hoje em dia, né? As pessoas, elas estão se expondo cada vez mais. As mídias sociais facilitaram essa exposição. E há algumas pessoas também, ainda nos nossos estágios mais imaturos, de comparação. Então, eu vejo ali, e aí eu vejo o carro, eu vejo a viagem, e aí eu me comparo, e aí eu não estou viajando, e aí eu não tenho aquele carro, e aí eu fico infeliz. Aí eu não me valorizo, eu não olho para aquilo que eu tenho, né? Eu não olho para as minhas necessidades, mas eu comparo com aquilo que eu acho que o outro está sentindo. Mas será que o outro, naquele caso, está feliz mesmo? E naquela viagem? Será que ele está feliz? Já está pensando na conta que vai cair no mês seguinte da viagem, né? Esforçando um sorriso ali, pelo amor de Deus. Mas é verdade, não é? Então, essa questão, e até num trechinho, né, buscando sobre esse tema, estudando um pouco sobre o tema felicidade para estar aqui com todos, o Chico tem uma maravilhosa maneira que ele diz, né, que a felicidade ela se expressa externamente, mas ela reside internamente. Então, como é que nós vamos trazer para dentro e desenvolver dentro de nós, que também ninguém vai nos dar. Né? A questão não é só de comprar, porque e aí tem uma história também, já que você gosta das historinhas, imagina assim, né? Um seminário lotado, aí quem fazia o papel do coordenador pergunta para uma senhora:
o seu marido lhe faz feliz? E o marido já, né, seguro, certeza que ela ia dizer sim, ele até sim, né, já se posicionou. E ela disse um sonoro não. Ele falou, você já imaginou se eu depositar nos ombros dele a responsabilidade de me fazer feliz? Ufa! O homem respirou fundo nessa hora, né? Se eu depender de eu ter saúde, eu estou feliz. Se eu estou doente, eu não estou. Sim. Se meu filho vai bem na escola, eu estou feliz. Não, eu não estou. Então, quer dizer, o que acontece fora é que nivela o meu bem-estar interno. Então, a resposta dela foi brilhante também, né? Onde é que reside a felicidade? É fora ou é dentro? Hildo, no consultório, quais são as queixas mais comuns de falta de felicidade? Ninguém chega no consultório dizendo assim, doutor, vim fazer a consulta porque eu estou feliz. Não acontece isso, né? Muito raro. E quando acontece, ele chega preocupado com tanta felicidade. Porque se ele estiver muito feliz, alguém está muito invejoso. Tem isso, né? Temos esse medo. Mas vocês estavam colocando algumas coisas muito interessantes. A revista Time sempre foi conhecida por publicar foto de famosos. E num determinado ano, ela publicou a foto do Prozac na capa. Né? Vendendo o Prozac como a pílula da felicidade. Então, nesse tema me assusta muito, porque a ideia do comprar a felicidade, hoje ela é muito presente. Porque nós não temos mais cidadãos, nós temos consumidores. Então, existe toda uma mídia, toda uma máquina que diz para você, compre esse carro, seja feliz, compre essa farinha de mandioca, seja feliz, compre essa casa, compre qualquer coisa e você será feliz. À medida que você adquire aquele bem, aquele patrimônio, seja lá o que for, você experimenta uma sensação, mas não um sentimento. E felicidade não é uma sensação, felicidade é um sentimento. Sensação é quando você encosta na leiteira quente, quando alguém, né, esbarra em você, não é muito agradável aquele esbarrão. Esse sentimento é de uma outra ordem. Como a Delmar dizia, de uma ordem interna. E eu entendo que o que pode nos manter no estado de felicidade é sempre levar o outro em consideração. Né? Quando o outro não existe em nossas vidas, nós não temos como ser felizes. Porque eu posso ir para frente do espelho e dizer que eu sou lindo, que eu me amo, que eu sou maravilhoso. É bacana, não estou dizendo que seja ruim. Mas quando alguém me diz isso, aí a felicidade vem. Né? Agora, para que alguém me considere dessa forma, eu preciso considerá-lo também. Então, eu acho muito interessante quando Cristo diz... Uma relação de causa e efeito. Do pouco que eu já estudei do Evangelho, eu nunca encontrei nenhuma passagem que o Cristo tenha dito, me amem. Ele sempre diz, ame. Ame. Eu não vejo nenhum momento Cristo pedindo para ser amado. E hoje nós vivemos pedindo para sermos amados. Que agora é assim, curtir. Né? Então, quando a gente vai para o Facebook, a gente vai lá, porque é o Facebook, a gente vai lá para saber se a gente está feliz. Se você tiver 10 curtidas, você está depressivo, morrendo. E se você tiver 1000 curtidas para lá, então você está feliz. Estou feliz. Né? O parâmetro está fora agora. Eu só sei se eu estou feliz a depender do número de curtidas que fizeram lá no meu Facebook. E se fizeram ainda lá no Facebook, atacaram de alguma forma, aí que eu vou ficar infeliz mesmo, né? Falaram que não gostaram da minha foto, que meu cabelo está mais branco do que estava. É tintura, viu, gente? Aí eu vou ficar mais triste, né? Então, né, quando você vai para esse momento da exposição, o mais importante é o quanto de olhar que você atrai. Porque os bons comentários também você não leva em consideração. Você leva em consideração o ranking que você atingiu. Porque você não lê o que 5.000 amigos disseram do seu cabelo. Sim. Até porque não são amigos. Mas você não lê aquilo, mas você lê o número de curtidas. E não os comentários, necessariamente. Sim. O comentário não importa, porque o outro também não importa. Sim, Né? sim. O que importa é uma quantidade. Então, só me assusta um pouquinho essa ideia dessa felicidade sem fim. Porque se você não toma cuidado com isso, o que acontece? Pois é. Como não é um estado natural, então a gente artificializa, se drogando.
O Adelmar estava falando do Chico, lembrei de uma outra frase do Chico que vem ao encontro dessa história daquilo que a gente espera do outro, né? A curtida que a gente espera do outro, o comentário positivo que a gente espera do outro. Uma frase mais ou menos assim, ele falou assim, olha, o que os outros pensam de você não é da sua conta, é da conta dos outros, né? Você que tem que se preocupar com você, né? Enfim, é tomar ciência do que somos, da nossa essência e a luta, né? E buscar a luz, Da né? construção que cada um está fazendo, né? Porque tudo no mundo é passível de ser interpretado. Tudo. E não bastasse, para quem foi lá no capítulo 5 do Evangelho, é assustador quando diz: a felicidade não é desse mundo. Nós vamos falar disso um pouco mais adiante aqui. Delmar, em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, nós encontramos: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tem gente que coloca o tesouro, entenda-se tesouro, felicidade nos prazeres materiais, e tem gente que coloca nos bens espirituais. Onde é que a gente deve procurar o tesouro, no espírito ou na matéria? Pois é, tão bonita essa frase, não é? Ela toca, né? Tanto que quando você fala, todos nós temos esse registro em nós. E é bonito porque quando você olha para a felicidade, onde é que eu coloco o meu tesouro? Esse é o pensamento. E alguns colocam o tesouro, André e amigos, assim, nas coisas do dia a dia, não é? Então, por exemplo, tem pessoas que o tesouro é a família. É a família, é sair de manhã para o trabalho, é voltar com aquela sensação, como ele disse, puxa, esse dia eu contribuí de alguma forma e eu trouxe aqui o alimento para casa e estou aqui com a família. Então, outros, eu ponho onde é que ele guarda o tesouro? Ele guarda o tesouro nesse ambiente, na educação dos filhos. Já outros colocam aonde o tesouro? Eles vão colocar, de repente, no trabalho coletivo, no trabalho voluntário. Outros colocam o tesouro onde? Também na autoestima, em se olhar. Sabe um tesouro que eu acho que é maravilhoso? O tesouro do autoconhecimento. Cada dia procurar se conhecer um tantinho mais. E como é que eu me conheço? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. E também levar o outro em consideração, de vez em quando perguntar ao outro, como é que você me vê? Mas pergunta para aquele que é mais amigo mesmo, que diz, né, daquele ponto que você precisa ainda dar uma lapidada, porque somos todos pedras brutas. Não né? vale o chefe perguntar para o subordinado. Melhor não, né? Assim, Melhor não. O político perguntar para o eleitor, aí melhor não, né? E também, então, para mim é isso. Cada pessoa, né, aí, dependendo do seu estágio evolutivo, vai colocar esse tesouro num lugar. E aí é o coração que está ali junto com esse tesouro. E aí, reiterando, infelizmente, sim, tem pessoas colocando seu tesouro em coisas externas. E aí, eu gostei do fake book, acho que eu vou usar. Eu gostei que o Hildo colocou aqui. Onde é que eu estou? Aliás, essa é uma pergunta boa, né? Onde é que eu estou colocando o meu tesouro? Porque meu coração vai estar lá. Então, eu estou colocando primeiro fora de mim, questões que são muito passageiras, elas são vulneráveis, são frágeis, em pessoas, em situações, em coisas, em cargos. Né? Essa é uma excelente pergunta. Agora, também, cuidado, porque quando nós falamos, vamos colocar o nosso tesouro nas questões espirituais, como se as nossas questões emocionais e materiais não tivesse importância. Aí. A questão dos polos, que você fala bastante. Exato. Ou então a questão do instinto. Tem pessoas que dizem, não, quando nós estivermos no estágio evolutivo, o instinto, como se o instinto fosse algo de menos-valia ou que não existisse. Enquanto estivermos aqui no planeta, nós precisamos estar, aliás, desconectados da natureza, né? Não colocando o valor adequado, nós perdemos um pouco as referências da natureza e se tivermos, por exemplo, numa noite escura, numa mata, nós não sabemos o que fazer. E os nossos ancestrais sabiam. Não é? Então, tem questões assim, e essa é uma reflexão importante que você está trazendo para todos nós. Espera aí, onde é que eu estou colocando o meu tesouro? Em que questões materiais? Eu estou cuidando? Porque, para mim, o tesouro é aquilo que eu cuido. Né? Porque nessa alegoria, se eu tenho um tesouro, se eu tenho ouro, eu vou cuidar. Eu estou cuidando do templo, do físico. Né? Como é que está meu sono, como é que está minha alimentação. Cuidar de tudo. Cuidar de tudo. Não basta só orar, só... Né? E aí... Porque também, se não você acredita que aí sim eu estou colocando do meu tesouro nas questões espirituais, então o meu coração está nas coisas espirituais e aí eu Deixa o aluguel vencer. Deixa o aluguel vencer para você ver, você vai ficar feliz debaixo da ponte. Né? Nós temos mais uma ligação, Sandra de Mogi das Cruzes. Boa noite, Sandra. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, querida, e você?
Ai, tudo ótimo. Você está... Muito feliz de participar do programa. Nós é que estamos felizes com a sua participação. Você está nos acompanhando de que forma, Sandra? Pela televisão. TV aberta, né? Aí é o canal 15, é isso? 15 de Mogi das Cruzes. Maravilha. Pois não, querida? Na verdade, eu gostaria, assim, a felicidade, eu, Sandra, acho que é um estado de espírito interno, né? Você estar feliz. Mas eu gostaria de saber, pela visão espírita, pelo espiritismo, o que define a felicidade no sentido assim, quando reencarnamos, nasce alguns para ser mais felizes ou menos felizes, ou isso se consegue diante da vivência mesmo cotidiana e pela trajetória mesmo e pela missão. Bom, tá bom, querida, vamos acompanhar. E aí, Udo? De repente Deus olha para nossa cara antes do reencarne e fala, não, você vai ser infeliz, vai lá. Não quero saber, não fui com a sua cara. É assim, né? Infelizmente não, né? Senão todos seríamos só felizes, ele é todo amor, né? Senão seria maravilhoso, porque ele carregaria a culpa. Pois é. A pior coisa que existe na doutrina espírita, nem sei porque eu estou nela, é que ela não nos culpa, mas nos responsabiliza, né? Então, quando nós reencarnamos, nós estamos trazendo um mapa kármico, né? Com o compromisso de acrescentar valores, nos transformarmos, buscarmos pela angelitude. Agora, essa questão do que nos faz feliz ou do que nos entristece, eu acho tão interessante que nos dias de hoje, um jovem de 20 anos, o grande barato, muitos estão exatamente fazendo isso agora no posto de gasolina, que é o esquenta, né? Então, eu vou beber até ficar tonto. Quando você tem 80, acordar sem tontura, a coisa mais gostosa da vida. Já está no lucro. Aí Aliás, acordar já está no feliz. lucro, né? Então, com 20, felicidade, você beber até ficar tonto. E aos 80, acordar sem tontura. Então, como esse conceito de felicidade migra, mas não consigo de forma alguma conceber que exista essa determinação. Mas cada espírito vai construir com todos os recursos que foi disponibilizado para ele, porque uma encarnação é uma construção tão complicada quanto televisão, é luz, é som, é isso e aquilo. Enfim, eu sempre digo, se o mundo fosse gravado, nós estaríamos na Idade da Pedra ainda, né? Porque isso aqui dá um trabalho imenso. Sim. E reencarnar também tem uma programação imensa. E aí vai do nosso esforço. Felicidade é algo construído com esforço. As pessoas acham que não, né? Ninguém aprende piano porque deu vontade. Você se esforça para aprender piano. Ou uma língua estrangeira, qualquer. Ninguém aprende porque deu vontade. Você se esforça para aprender. Então, felicidade também implica em esforço. Sem dúvida. Quando nós começamos esse trabalho aqui na TV Mundo Maior, já vai para 11 anos, né? Eu vim da TV Cultura, né? E vim aqui para a TV Mundo Maior e hoje a gente tem escassez, né? em questões de recursos, mas na época a gente tinha bota escassez disso. E eu acordava reclamando e dormia reclamando. Meu Deus, onde é que eu fui amarrar meu burrinho, né? E ligava muitas vezes para o seu Onofre, que era na ocasião o presidente da Fundação Espírita André Luiz, reclamava, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Aí uma vez ele me disse uma frase que eu falei, puxa vida, é verdade. Ele falou assim, se fosse fácil, qualquer um fazia. Né? E a vida é assim, né? Se fosse fácil, todo mundo era feliz o tempo inteiro. Né? As coisas não são assim. Felicidade é uma busca constante, não é isso, Delmar? É uma busca constante e dá para ficar no topo o tempo inteiro? Felizão, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você está me trazendo as polaridades, porque há quem diga que felicidade é o topo, ou é a meta, ou é o final. E há quem diga que felicidade é o caminho, é o trajeto. Então, você percebe que temos aí... Agora, também, quando você foi falando, me veio uma coisa... Nós aprendemos no Evangelho, na lei de amor, que é um dos tópicos que eu mais me conecto, que diz assim, no início, somos instinto. Mais amadurecidos, aparecem as sensações, um pouco mais evoluídos aparecem os sentimentos, e o mais nobre dos sentimentos é o amor. Então, vamos colocar felicidade, porque quando o Hildo falou a respeito de que isso é construído e é uma autoconstrução, né? A felicidade é algo interno que eu vou me lapidando, cada um aqui vai construindo a sua felicidade. Bom, se no início somos instinto, depois aparecem sensações, emoções, sentimentos, e o mais nobre é o amor, isso mostra uma evolução. E aí, se nós temos uma semente, nós sabemos que a árvore está ali em potencial, mas a semente, a árvore é a árvore, ela vai se desenvolver.
aqui eu fiquei pensando também, esse tema me trouxe essa reflexão durante esta semana, que é assim, peraí, felicidade é a árvore, mas qual que é a semente? A semente começa de que maneira? Nos pequenos prazeres. Tem pessoas que não têm, assim, acorda um dia de manhã, se está chovendo, reclama. Se tá sol, esses dias fez sol, reclama. Se o inverno foi rigoroso, reclama. Agora já esquenta 2 dias de quente, está reclamando. E assim, né? E aí, de novo, voltando ao Chico, ele diz, puxa vida, quando chove, que tal nós pensarmos, puxa, que bom para as plantas. A semeadura vai ser muito boa com essa chuva. Percebe? Quer dizer, isso é uma construção. Então, eu começo a ter prazer, né, no dia a dia. Em que coisa? Eu começo a agradecer o que eu já tenho, seja externo e seja interno. E aí, sim, então eu vou de uma sensação positiva para outra, para um contentamento. As pessoas, eu estou muito alegre de estar aqui. A alegria já não é o caminho da felicidade? Sem dúvida. Então, você percebe que nós temos o prazer, nós temos a alegria, nós temos contentamento, nós temos um caminho para chegar na felicidade. E se nós formos ao Evangelho, né? Se eu te darei a intendência das pequenas coisas. Se você mandar bem, eu te darei a intendência das grandes, né? Então, se você for feliz com aquilo que está ali próximo, naturalmente o universo conspira para que essa felicidade se vir a ser essa busca constante se dê, não é isso? Nós vamos para um breve intervalo, já retornamos. Não foge daí, não tem nada bom por aí. O bom é aqui mesmo.